Eu quero louvar a Deus por esse momento precioso que o Senhor preparou nesse último cântico. Eu tinha dito ao pastor José Edson que eu tinha um assunto que talvez fosse na sequência daquilo que foi feito aqui durante aqueles dias. Eu assisti a alguns cultos pela internet. Tanto o pastor Edson Naves, que trouxe uma palavra poderosa sobre as últimas coisas, e também o pastor José Edson, que tão poderosamente usado pelo Espírito de Deus, conduziu essa igreja à valorização da família. Mas ontem e hoje de manhã, quando eu estava meditando no texto, o Senhor me levou para um outro canto, para um outro lado. E a ideia era, eu queria muito começar ou recomeçar o meu momento na presença de Deus com vocês, olhando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, olhando para a história e culminando a história de tudo que está acontecendo ao nosso redor, com essa visão da presença gloriosa do Cristo glorificado entre nós. E o Senhor me levou de volta para um texto já conhecido, que eu já preguei nele, e quero retornar com vocês hoje à noite para um momento precioso. Por favor, quem quiser e puder, vamos ficar de pé juntos e vamos ler Apocalipse capítulo 6. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 6. Livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículos de 1 a 8. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo. Este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário. E 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Senhor, Tu és o Cordeiro, o único achado digno de abrir o livro da história e dar um final feliz a esse caos que encontramos desde que o homem virou as costas para o Senhor. Nós te glorificamos por Jesus, pelo alto preço pago na cruz do Calvário, para que cada um de nós pudéssemos ter a oportunidade e a esperança de vivermos uma nova vida aqui e agora, e termos a bem-aventurada esperança da volta de Jesus e a consumação de todas as coisas, quando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores reinará para sempre, e para sempre, e para sempre, e para sempre. Hoje à noite, Senhor, nós queremos nos esconder atrás da cruz de Jesus e levantar bem alto o nome daquele que era, que é e que há de vir.
Te glorificamos pela tua igreja, pela oportunidade de continuarmos ainda aberta e publicamente pregando a tua palavra. No dia que calarem as nossas vozes, o teu Espírito usará as pedras, a natureza, quem quer que seja, para declarar que Jesus tem um nome acima de todo nome. Te adoramos pela oportunidade de continuarmos vivendo isso aqui e agora, pois o pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Apocalipse é sinônimo de mistério, sinônimo de catástrofe, de terror. Porém, acima de tudo, o Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. E revelar significa abrir o significado, mostrar. Revelação no sentido de abrir e demonstrar o caráter de Deus através do início, do meio e da consumação da história. Revelação dos atos soberanos de Deus na história. A compreensão da ação de Deus que abençoa a raça humana por um lado, mas também pune os pecados e traz consequências aos seres humanos que viram as costas para o Senhor. Esta revelação é feita através de números, cores, animais, símbolos dos mais diversos. Esse livro foi escrito mais ou menos no ano 95 da era cristã, alguns anos depois de Jesus, já no final do primeiro século. Foi escrito por João, o evangelista. Historicamente, na época que o Apocalipse foi escrito, o mundo daquela época passava por uma crise política muito grande. A crise foi deflagrada pela morte de Nero, houve uma revolução da corte romana, a ascensão de Domiciano, um dos maiores perseguidores da igreja cristã, e sucessor este de Vespasiano. Politicamente, dias turbulentos, pouca esperança para o povo de Deus, perseguido, massacrado, tinham seus bens confiscados, morriam e eram entregues nas arenas, aos leões, aos algozes. Socialmente, os cristãos estavam debaixo de restrições, pressões e perseguições sob juramento de extermínio, em todas as províncias romanas. Isso afetava o bem-estar de cada família, ou de cada indivíduo que professasse o nome de Jesus. Espiritualmente, a igreja estava num vácuo de liderança, porque os apóstolos agora já haviam morrido na sua maioria, e havia um acirrado confronto da fé cristã com o paganismo, acrescido de toda a incerteza em relação a esse movimento que começou com Jesus de Nazaré. Bom, nossa situação hoje talvez não seja tão diferente. Vivemos uma crise política, projetos de cidadania esbarrando na incoerência e na ganância dos políticos. Estamos vivendo um ano de eleições onde o poder será usado para comprar e vender a consciência do pobre, do eleitor. Políticas públicas premiam o desonesto e punem aquele que tenta viver de forma honesta. Os candidatos bandidos estão sendo protegidos pelo poder que acaba legislando em causa própria. Vivemos uma crise social também. Sociedade que através do poder público industrializa o sexo e a depravação. Aos pobres uma bolsa que o estimula a comprar aquilo que ele não precisa. Engordar os financiamentos políticos através de empresas que simulam uma preocupação social. Falta moradia,
multiplicam-se os delinquentes infantis, sob a proteção dos que são sócios dos donos do tráfico. Que país é esse? Que lugar é esse? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que cidade é essa? A crise também é religiosa. Sincretismo, orientalismo, estímulo oficial aos rituais demoníacos, com o nome de afro-brasileiros. Escândalos no meio protestante e fora dele. Católicos e protestantes mesclam os escândalos de adultério com pedofilia. Temos no meio evangélicos promotores da prosperidade que acabam prosperando às custas dos fiéis. Enfim, que religiosidade é essa? Que esperança é essa? Haveria uma esperança em meio a tanta crise? O esfacelamento da família, o abandono do lar, as crianças deixadas à mercê da televisão, das babás, da violência. Sim, esta é uma das funções do Apocalipse. Abrir uma janela de esperança nas trevas. Oferecer a mim e a você, como ofereceu aos cristãos do primeiro século e ao longo dos séculos, uma janela de esperança capaz de nos levar a uma visão histórica que se desdobre em quietude esperançosa aqui e agora, e a não desistirmos de ações redentoras na área social, política e espiritual, em prol do planeta em extinção e em prol desta humanidade que se arrebenta ao nosso redor. Queridos, nesse texto nós temos 4 cavaleiros. Depois vamos falar de um 5º cavaleiro, lá do capítulo 19. Eles representam componentes históricos que vão agir com grande intensidade na época da chamada tribulação. Pastor Edson Naves nos ensinou muito bem. Vivemos hoje a era da igreja. De acordo com as profecias de Daniel, lá no capítulo 9, quando fala das 70 semanas, nós estamos vivendo agora uma antecipação da 70ª semana, a última semana, os 7 anos terríveis de tribulação que se abaterão sobre este mundo, este planeta, depois que a igreja for levada pelo Senhor Jesus Cristo. A proximidade do fim é demonstrada pela intensificação das catástrofes previstas no Apocalipse. Por um lado, você pode dizer que aquilo que vai acontecer na grande tribulação está longe de ser alguma coisa que nós estamos experimentando hoje. Porém, o que a Bíblia nos ensina é que a cada dia nós estamos vendo a intensificação dos desastres, das catástrofes, do desespero humano, da violência humana, dada ao pecado. Então, num certo sentido, nós podemos dizer que aquilo que vai acontecer nos 7 anos de tribulação, com o anticristo reinando, e a tremenda batalha final, hoje nós podemos sentir um pouco daquilo que será nos dias da tribulação. Portanto, nós podemos dizer que esses elementos apocalípticos já estão presentes em nossos dias, como embriões que se desenvolvem com o passar do tempo. Por exemplo, Mateus 24, 6. A palavra de Deus diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, mesmo ainda não sendo o fim, vocês vão ouvir os rumores de guerra, os desastres, as catástrofes acontecendo. A intensificação dos fatos é espiral, da Babilônia antiga à Roma antiga, à Babilônia moderna que nós estamos vivendo hoje. A intensificação dos fatos é assim. 1 Pedro 5,13 diz:
aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Pedro não queria dizer Roma, mas chamou Roma de Babilônia. Apocalipse 18, 16 a 19 diz: ai, ai da grande cidade, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha riqueza. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, porque em uma só hora foi devastada. Assim como o Império Romano, no ano 400. O suntuoso Império Romano caiu pela depravação e pelo pecado do seu povo, pela adoração a deuses que não eram deuses, incapazes de salvar a nação. O Apocalipse, capítulo 6, é precedido de 2 capítulos importantíssimos. No capítulo 4 nós temos a visão do trono, indicando que a despeito das catástrofes mundiais, ou pessoais, ou familiares, que nós experimentamos, Deus está no controle de tudo. Ele está no trono. E os 4 seres viventes clamam: Santo, 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 Santo. No capítulo 5, tem um livro selado com 7 selos. De acordo com Jeremias, estes 7 selos e esse livro representam, ou aliás, o livro e os 7 selos representam o termo de posse da terra. João fica triste, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro da história da humanidade. Mas o ancião chama a atenção que um foi achado digno, o Cordeiro, que foi morto, mas que vive, que deu a sua vida sem pecado pelos que tinham pecado, para ganhar o direito de reinar e destruir a morte, o pecado e o diabo. O Cordeiro abre o livro, mas quando ele abre o livro, primeiro tem uma manifestação de louvor. 4 anciãos, no verso 8 do capítulo 5. Depois os anjos e os seres viventes louvam. Depois toda a criatura. E aí começa a abertura dos selos, depois as trombetas, depois as taças. 7 selos. No 7º selo, 7 trombetas. Na 7ª trombeta, 7 taças. Na verdade, é tudo isso que nós estamos vendo como uma amostra grátis neste mundo que se destrói pela mão humana. Será uma intensificação da desgraça que nós assistimos hoje ao nosso redor. Observei verso 1 do capítulo 6, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. No capítulo 6, do verso 1 a 8, nós temos o desenrolar da história com suas épocas e ênfases. E temos 4 cavalos com os seus cavaleiros. O primeiro é branco, o segundo é vermelho, o terceiro preto, o quarto amarelo ou pardo. Os 4 cavaleiros do capítulo 6 do Apocalipse são os mitos desta sociedade falida na época de João e nos dias em que nós estamos vivendo da pós-modernidade. Os 4 cavaleiros representam os mitos, a mentira pregada para o diabo, para os seres humanos que viviam naquela época e para os que vivem nos dias de hoje. Preste atenção comigo. O primeiro mito do cavalo branco é que o ser humano é essencialmente puro e bom. Brancura. O primeiro mito é acreditar que a raça humana, que o ser humano é essencialmente bom. O segundo cavalo é o vermelho. É o segundo mito. O mito de que a sociedade é capaz de construir um mundo melhor. Vamos nos unir. Hoje é dia. A esperança. E nós vamos construir um mundo melhor. O cavalo preto
indica o mito da relatividade. Ou seja, a sociedade vivendo um relativismo. Nada é absoluto. Não existe lei absoluta, não existe Deus absoluto, não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Cada um constrói a sua própria verdade, e isso está representado nesse cavalo preto. E o amarelo representa o mito do individualismo, eu sou mais eu, e da privacidade. Eu quero é a minha privacidade, o que importa é o meu espaço. Você para lá e eu para cá. Vamos ao primeiro cavaleiro e seu cavalo branco, verso 2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. Foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Vocês conhecem o ditado popular que diz: nem tudo que reluz é? As aparências enganam. Você sabe o que é um CD pirata? Alguns crentes sabem porque usam. Você sabe o que é uma camisa de marca, um tênis de marca vendido pelos coreanos nas beiras das calçadas de Fortaleza? Parece, mas não é. Esse cavalo branco parece ser o Senhor, mas não é. Esse cavalo branco aparenta paz, aparenta bondade, aparenta pureza, mas esconde e mascara as qualidades opostas. Guerra ao invés de paz, maldade ao invés de bondade, iniquidade ao invés de pureza. 2 Coríntios 11:14, Paulo diz: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aliás, eu soube outro dia que uns evangélicos de um determinado clube brasileiro foram punidos porque se recusaram a entrar num lugar onde crianças deficientes estavam abrigadas ali. E a grande polêmica foi levantada porque esses evangélicos se recusaram a visitar crianças indefesas, doentes, carentes. Porque em nome da bondade feita a crianças e boas obras feitas a pessoas deficientes, celebra-se um culto que invoca os mortos e lida com os demônios. Nada contra o bem-estar e o favorecimento da criança, nada contra o exercício da bondade, mas quando esta bondade é feita para se pagar um determinado karma, ou para se comprar uma espécie de purificação em mundos e eras vindouras, isso torna-se uma armadilha do diabo, que jamais se apresentaria com a cara feia. As coisas que nos fazem tropeçar são lindas, bonitas, gostosas. As comidas que mais nos destroem são saborosíssimas. As coisas erradas que nos atraem têm aparência de beleza. E quando nós não temos o fundamento verdadeiro da fé e da prática cristã, nós somos engodados e enrolados pelo inimigo. Este cavalo e seu cavaleiro representam o poder que impõe a paz pelo uso da força. Olha o verso 2. Olhei, diante de mim estava um cavalo, o seu cavaleiro empunhava um arco. Arco indica conquista, coroa indica domínio. O lema é vencendo para vencer. Amados, esta é uma expressão de quem almeja a vitória, mas não tem a vitória ainda. É alguém que vem vencendo com a intenção de vencer, mas ainda não venceu. Aqui temos o ser humano sustentado pelo poder da força, armas, poder político e econômico subjugando a sociedade, radicais religiosos e capitalistas desumanos impondo paz pelo interesse da manutenção do poder, superpotências mundiais apoiando terroristas que hoje estão no governo,
traficantes que garantem a paz no morro, coisa que a polícia nem consegue garantir, a troco da promiscuidade, da iniquidade, do tráfico de drogas. É o bem feito por um motivo escuso. É maldade, crueldade, exploração travestida de bondade. É o mito dessa humanidade falida, que enquanto deprava a raça humana com os seus programas depravados, faz um trabalho bonito com criança esperança, podre. São aqueles que exploram os funcionários, ganham dinheiro ilicitamente e agora querem um carimbo verde, como se estivessem contribuindo para um ambiente sustentável. Podre. São os mesmos que professam estar pelo povo e a favor do povo, ostentando cultos, missas, crucifixos, mas estão, na verdade, explorando o povo, a boa vontade do povo, em prol da sua própria fortuna. Tem aparência de paz, mas não é de paz, é de iniquidade. Gênesis 11:4 diz: tornemos célebre o nosso nome. É isso que o homem quer. Os assírios dizem: com o meu poder eu fiz isso. Em Hebreus 1:11 diz: culpados esse cujo poder é o seu Deus. A brancura é do tipo sepulcro caiado. Ouviram essa expressão? Escondendo a sujeira interna para ostentar uma falsa bondade. Na hora da crise, da catástrofe, logo perguntamos: mas meu Deus, por que essas coisas ruins acontecem com pessoas tão boas? Porque nós presumimos que o ser humano é essencialmente bom. Mas a aparência de bondade dos seres humanos, dos líderes, dos políticos, às vezes esconde, na maioria das vezes, a podridão interior, caiada por fora de branco, enganando as pessoas. Sempre nos colocamos como vítimas e não como vilãs, como privadas de direitos e não desesperadamente depravadas, como a Bíblia diz. Nós somos tão maus quanto o carrasco, somos tão terroristas como os radicais, quando nos sentimos injustiçados, preteridos ou temos nossos interesses em jogo. Neste caso, não aceitamos o padrão divino, nem mesmo o contraste entre a santidade e a humanidade falida. A verdade é que, sendo a morte o salário do pecado, ninguém aqui merecia estar vivo, porque Deus é santo. E o pecado que a raça humana comete, incluindo os líderes religiosos, não merecia outra coisa senão morte. Desculpamos os bandidos, os criminosos, os que destroem as coisas, e pessoas dizendo que eles não têm culpa, pois são bons por natureza. Mas a perversidade continua a se multiplicar. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Este é o reconhecimento da chamada doutrina do pecado original. O homem não é bom em si mesmo. Queridos, deixem o mito da bondade humana e vamos nos arrepender dos nossos pecados a cada dia e encontrarmos em Jesus o perdão e a purificação no seu sangue. Santo Agostinho disse na Cidade de Deus, no livro 2, ele faz uma revisão, aliás, das calamidades que se abateram sobre Roma antes de Cristo, e ele diz: Roma não foi livrada pelos seus falsos deuses. Aliás, a sua pior catástrofe foi a corrupção dos bons costumes e os vícios da alma. Nosso país, nossa sociedade está pagando o preço de ter desprezado o Deus absoluto, único Senhor do universo, e ter acabado com a instituição família. E criando agora uniões que são verdadeiras aberrações, dando ao homem e à mulher papéis que Deus nunca deu, fazendo com que meninos de 9, 10 anos de idade se tornem marginais.
prostituídos pela internet, prostituídos pela TV, prostituídos por dentro e por fora, crianças. Aí vem o segundo cavaleiro, verso 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizer: venha. Saiu um outro cavalo, esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. Aqui é o mito de que o homem é capaz de construir um mundo melhor. Tira a paz da terra. Como é que se tira algo chamado paz? Jesus disse: dou-lhes a minha paz, não dou como o mundo dá. Porque o mundo estabelece paz temporária. É como aquelas relações em que as pessoas, quando se conhecem e têm interesses mútuos, elas se dão muito bem. É como um namorado que diz juras de amor à sua namorada, até levá-la para a cama e cuspir nela. São aqueles casais ou aquelas meninas e meninos que se encantam com a oferta de dinheiro, de estabilidade, e quando se entregam, já era. É amor que não dura, é promessa que não dura, é paz que não dura. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço. Maldita a mulher que confia na mulher e faz dela o seu braço. Maldito o ser humano que confia no outro ser humano para lhe dar paz e felicidade. A espada é símbolo de autoridade, se transforma aqui em símbolo de destruição. No século XIX nós tivemos a Revolução Industrial, o advento da máquina, 1801. Um capataz de uma mina da Inglaterra constrói a primeira locomotiva, baseado na experiência de Watt e Paine. Máquinas se tornaram máquinas para o progresso da nação, mas de repente se tornaram máquinas mortíferas, e 2 grandes guerras foram destruídas por essas máquinas. O átomo, o controle atômico, capaz de trazer benefícios para a saúde, capaz de trazer benefícios para várias áreas da humanidade, é a mesma arma que destruiu Hiroshima e Nagasaki. O mesmo poder atômico de uma usina capaz de dar eletricidade para cidades e mais cidades, o mesmo urânio processado, que estará ou está nas mãos, aliás, daquele que comanda o Irã, é o mesmo capaz de destruir um país, uma cidade. Jean-Jacques Rousseau dizia: o homem é essencialmente bom, e por isso capaz de construir um paraíso na terra, até que vieram 2 grandes guerras. Hoje nós vivemos o que chamamos de pós-modernismo. Os avanços tecnológicos, a globalização. Queridos, nós precisamos julgar esses avanços à luz da decadência humana hoje. O radical desprovido de tecnologia mata tanto quanto o cibernético. Nunca se cometeu tanto pecado quanto através da internet. Eu uso a internet para trabalho, corresponder com famílias, alguns amigos. Tenho todas as prevenções que você pode imaginar para se entrar. Eu espero que nenhum hacker ou esperto, né, tente entrar para fazer besteira com o meu computador. Mas não entra. Mesmo assim, aqui e acolá, pô, um convite obsceno. Pá, uma invasão indesejada de alguém que entra para perturbar o juízo de quem não pediu para ser invadido. Dentro da sua casa, da sua intimidade, na hora que não tem ninguém próximo a você. Vocês sabem o que é isso, não sabem? Que avanço maravilhoso! O pecado do matuto, que não tem nem
jegue para chegar até o outro canto e dizer alguma coisa para o outro, se intensifica na tecnologia que traz benefícios, mas traz destruição. Nunca os seres humanos foram tão expostos à radiação como hoje. Os efeitos são terríveis, funestos, mas a sociedade, os empresários e as grandes empresas jamais admitirão que faz mal uma radiofrequência todo o tempo no seu bolso, no seu fígado, na sua cintura, nas suas costas, no seu ouvido, na sua cabeça. Nós estamos dentro de um grande micro-ondas, sendo cozinhados todos os dias. O que temos construído, depois de tanta destruição, o comunismo, o fascismo, o socialismo, até a democracia, tem deixado marcas de sangue sob a bandeira da paz. Governos e suas políticas injustas têm matado mais gente do que todas as guerras juntas. O mundo carrega a marca de Caim. As utopias falidas e caídas ainda enganam os homens com a promessa de paz, segurança plena, tudo isso sem Deus. Impossível. Com esse cavaleiro cai por terra o segundo mito, pois o homem não tem poder para construir um mundo melhor. Por isso eu lhes digo, amados irmãos em Cristo Jesus, não se deixem enganar. O dinheiro, o progresso tecnológico, a conquista, os títulos, os diplomas, tudo que você possa imaginar que a raça humana, a sociedade esteja lhe prometendo para você ter dias melhores, é a utopia revelada nesse cavaleiro do Apocalipse. Não creia. Não creia. A Nova Jerusalém não pode ser construída com as ferramentas da política ou do poder econômico. Guerras e rumores de guerras são os prenúncios do fim. Vem o terceiro cavaleiro. Este é preto. Verso 5. Ele tinha na mão uma balança. Aqui cai o mito da sociedade que nega o absoluto e prega o relativismo. O cavalo preto e seu cavaleiro, ele tem uma balança. A balança é símbolo de justiça. Justiça que se prostitui com os desejos e preferências dos homens. Justiça que promove a injustiça. A exemplo da exploração comercial. Uma medida de trigo, ou seja, um dia de refeição, por um salário mínimo, um denário. Inflação, tudo muito caro. O homem comprando aquilo que não precisa, gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, e não obedecendo a palavra de Deus que diz lá em Isaías 5. Fome, escassez, exploração das riquezas naturais, às custas de quê? Dias atrás eu estive, aliás foi no começo do ano, eu fui pregar, acho que foi começo do ano ou final do ano passado, eu fui pregar no Pantanal Mato Grossense, e fiquei assustado de ver a monocultura, a destruição da mata, da fauna e da flora. Verdade, ética e moral, tudo é relativo, vale tudo, tudo é relativo. Ah, besteira, se você quiser, você faz, você come, você compra, você fuma, você leva, você chama, tudo é relativo. Pai, que pai? Autoridade, que autoridade? Polícia, que polícia? A criança começa do berço fazendo tudo o que quer, porque o pai não tem tempo para manipular, não tem tempo, aliás, para educar, não tem tempo para disciplinar, então deixa a criança ao seu próprio prazer, tira dela toda e qualquer disciplina, e ela começa a acreditar nesse mito do terceiro cavaleiro. Tudo é relativo, não tem autoridade absoluta sobre a minha vida. Relativizar para defender interesses pessoais, sem a interferência de Deus e seus absolutos. Caretice essa coisa de igreja. Vocês estão voltando para a idade da pedra, para dizer que o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja?
Que a mulher se submete ao marido como ao Senhor? Submissão? Que casamento é entre duas pessoas capazes de procriar de verdade? Onde o natural é natural? Vamos inventar outra coisa. Não vai demorar muito. Pastores serão obrigados a casar um homem com uma égua. Ou com uma cachorrinha. Poodle. Numa união estável. Até que o latido separe. Por que não? Por que não? Vale tudo, meus irmãos. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Eu tenho 56 anos de idade e hoje eu estou vendo o resultado dos cânticos da minha geração que cantou lá atrás em Woodstock. Sexo, drogas e rock and roll. Nós vamos liberar geral. Os planos econômicos esbarram no coração dos que têm sede de poder e são amantes da injustiça. Com isso aumenta a fome e aumenta a injustiça. A globalização da economia é o rascunho da grande Babilônia. Leia Apocalipse 18, vocês vão ver lá. Agora não, pode ler depois, anota aí. Mas ela será destruída. E os homens lamentarão e chorarão sobre ela. No campo da moral, esse cavaleiro traz balança enganosa, que esconde a linha divisória entre o bem e o mal. Cria-se uma crise de verdade. A sociedade abandona os valores transcendentais ou transcendentes para permitir que cada indivíduo crie a sua própria verdade. A mais famosa declaração de relativismo, em geral, foi feita pelo filósofo grego e sofista Protágoras, 480 a.C. Ele diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Ele é a regra. E nós estamos vivendo isso. Se deu na telha, faz. Se você teve desejo e vontade, faz. Mesmo que seja desvirginar a outra, mesmo que seja abusar de uma criança. Hoje estão batendo na questão da pedofilia, com os padres católicos fazendo o que fizeram em todos os países, por causa dessa absurda lei do celibato, que ao invés de ser voluntária é imposta, criando uma aberração sacerdotal. Eu já conhecia isso quando eu era menino, jogando bola pelo seminário A, B, C e D. Não só as orgias que eu via lá, mas exploração de meninos menores. Isso é antigo. Tudo é relativo. Não vai demorar muito, e é que esses movimentos, héteros, não héteros, misturados, estão querendo relativizar tudo de tal forma que amanhã vocês vão ouvir, amados, que se uma criança de 5 ou 6 anos de idade decidir ter uma noitada com um adulto, os pais não poderão impedir, serão processados. A pedofilia será regulamentada, porque tudo está se tornando relativo. É este cavaleiro preto. Dostoiévski diagnosticou: sem Deus tudo é permissível e o crime é inevitável. A verdade dá lugar à tolerância, a convicção dá lugar à indiferença, a doutrina dá lugar à confusão. Ninguém sabe mais o que se crê, nem o que se pensa. Olha o que diz Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz a escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. A mídia celebra o sexo sem responsabilidade, enquanto descreve o avanço das pragas sexuais. Anunciam discriminação contra os que se matam pela AIDS e pelos crimes passionais. A raça humana segue realizando o milagre pós-moderno. Sabe qual é o milagre pós-moderno? É transformar vinho em água.
Jesus transformou água em vinho. A sociedade está transformando vinho em água. Como? Diluindo os valores. Jovens não se preservam, não se guardam, gostam da noite, da escuridão, da balada, gostam daquilo que é imoral. O crime está solto, fidelidade conjugal já era, e assim vai. Vamos diluindo, jogando água naquilo que era o vinho puro de Caná da Galileia. A verdade pura que agora está sendo diluída pelas práticas desta Babilônia que vai se destruir. Vai se destruir. Ouçam, amados irmãos em Cristo Jesus, é o que João estava tentando dizer àquela geração: aguentem firme na verdade de Cristo Jesus. Nós podemos ir para a fogueira, podemos ir para o Coliseu romano, podemos ir para a cadeia, podemos perder o emprego, podemos perder dinheiro, podemos perder amizade, mas jamais perderemos a lealdade ao Senhor do universo, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. O quarto e último cavaleiro dessa listinha, ele é amarelo, verso 7. Aqui é o mito do individualismo. O quarto cavaleiro é amarelo, mais precisamente pardo, é cavalgado pelo cavaleiro chamado Morte. Morte é separação, é consequência da desobediência do homem. Morte é resultado da alienação. A imprudência humana traz a morte. Viram o que aconteceu no morro do Bumba? Mais de 200 soterrados. Haiti e tantos outros lugares na nossa própria sociedade. Prazer sem medida. AIDS, vírus, feras da terra. Jogo de poder, guerras, alcoolismo. Vamos tomar uma e outra. Este dia eu tomei um susto que eu estava num determinado lugar aí e uma pessoa descrente me abordou para a gente conversar e tal. Ele apareceu com 1 litro de cerveja, o negócio era enorme. Eu não sabia que tinha aquilo. A próxima coisa, eles vão fazer um camelback, um negócio para colocar aqui atrás, já com a garrafa plástica aqui pendurada atrás. Aí, já tem? Eu sou um troglodita mesmo. Ah, que legal. Viram os acidentes? Viram o que acontece na madrugada? Hoje você não vê nenhuma reunião de pessoas sem a indecência desse forró maluco que produziram aí, essa bestialidade, que fica dizendo coisas aberrantes, aberrações terríveis. Dá para vomitar ouvindo aquilo ali. Sem a cerveja e sem o som alto que fala de coisa louca. As pessoas não conversam, não conseguem se falar, não conseguem. Elas só têm que ouvir aquilo, são movidas àquilo ali. Individualismo. Ingestão de alimentos carregados de agrotóxicos. Animais recheados de hormônios e produtos enlatados com veneno. É isso que nós estamos comendo. Porque o que importa é que você tenha a sua preferência. Solidão, individualismo. O mito que tem cheiro de morte. Destrói-se a família e nós vamos ter milhares de adultos velhos morrendo às mínguas em asilos que terão que ser providenciados. Nós estamos destruindo a família de tal forma que as pessoas serão tão individuais, tão privativas, que elas não terão família na velhice. Não terão ninguém para olhar, para carregar, para caminhar, para visitar. Morrerão às mínguas, porque estão apagando a ideia da família. Pela graça de Jesus, nós estamos escrevendo e reescrevendo a história de que família é a ideia de Deus. Cristianismo que não se junta, não se entra na vida uns dos outros, não é cristianismo. Sem grupo pequeno não tem vida cristã. Não havendo uma lei superior, cada um faz a sua própria lei, à medida que cai no vazio do consumismo, solidão, individualismo, pessoas cheias de bens, vazias de sentimento. Cobre-se uma criança de brinquedos
e nega-lhe o afeto familiar. Gasta-se horas e horas trabalhando para adquirir um bem, investe-se quase nada em relacionamentos, enquanto se mata a família. O princípio que prevalece no inferno, sabe qual é? Eu sou mais eu. Esses cavaleiros formam uma unidade presente na história e que se intensifica rumo à grande tribulação. A nossa esperança está num outro cavaleiro. Abram comigo em Apocalipse capítulo 19. Versos 11 a 16. Queridos, nunca haverá desilusão, desencanto, frustração para quem crer no Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Daniel, Davi, João, Pedro, José. Apocalipse 19, 11 a 16. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, 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 aleluia. Este cavaleiro representa a intervenção pessoal de Deus na história. Ele é soberano, não há limites para o seu poder. Ele reinará com cetro de ferro. Ele é o poder que controla a história, ele dará o desfecho. Já preguei em Apocalipse capítulo 5 várias vezes, dizendo que a história do ser humano começa assim, né? Era tudo muito bom, era tudo muito bonito, era tudo muito gostoso, era tudo muito alegre, era tudo muito divertido, era tudo muito prazeroso, mas ele me deixou, ele me abandonou, ela me deixou, ela me abandonou, ela me decepcionou, ele me decepcionou. Eu me entreguei, eu confiei, era tudo tão bom, as promessas maravilhosas, mas tudo por água abaixo. Olha onde eu estou, olha como eu estou. Eu tenho a certeza absoluta que a maioria de nós aqui tem exatamente esse capítulo da história. Tudo começou tão bem, lembra? Tudo parecia como aquele cavaleiro branco, o príncipe encantado, a princesa, o dinheiro fácil, mas, porém, contudo, todavia, Apocalipse capítulo 5 é o contrário. O mundo em destruição, em iniquidade. Os seres humanos com a vida falida, quebrada, arruinada pelos seus próprios pecados. João olha e ninguém é digno de abrir a história e dar um final feliz. Minha vida estava assim, um dia estava assim. A vida da maioria de vocês aqui estava exatamente desse jeito, sem esperança. Tudo quebrou. Mas, o mas de Deus é diferente. Mas Jesus, o Deus que se fez gente como a gente, amou a mim e a você de tal maneira que se entregou na cruz do Calvário, pagou o preço do meu pecado, dos nossos pecados, e ganhou o direito de expor Satanás à vergonha e reinar sobre a terra para sempre com aqueles que lhe amam, que lhe seguem e que são seus discípulos.
Essa é a nossa história. Tudo ia mal, mas o Senhor entrou e nos restaurou e nos renovou. Quando você olha para a sua vida hoje, você diz assim: mas pastor, sabe de uma coisa, tem alguma coisa errada nessa história aí, não estou achando isso bom não. Porque sabe o quê? Eu tinha lá um dinheirinho, mas o dinheiro acabou. Eu sou crente. Eu tinha, mas ela foi embora. Eu tinha, mas... Quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está voltando para a história antiga. A sua fonte de felicidade não é o dinheiro, nem o seu marido, nem a sua mulher, nem o seu namorado, nem a sua namorada, nem o governo, nem o irmão, ninguém, a não ser aquele que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ó. É por isso, amado, que nós vamos continuar batendo nessa tecla, cada momento que tivermos oportunidade. Olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele e você terá sua esperança renovada a cada dia. Mesmo no fogo. Nos dias de João, Policarpo morreu queimado. O algoz dizia: nega a sua fé, nega Jesus, e nós vamos livrá-lo dessa fogueira. Policarpo disse: você pode me queimar, esse fogo vai queimar o meu corpo, mas o pior fogo é aquele que vai queimar o seu corpo na eternidade. O meu será resgatado e revestido pelo Senhor Jesus, que ressuscitou e venceu a morte. Estou pronto, queima! Vai doer, vai, mas não interessa. O meu mas está nas mãos do Senhor. Ele já me deu tudo o que eu preciso. Ele é soberano. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não busca o poder, mas ele busca o estabelecimento da justiça. Ele tem o poder, seus diademas, o qual é colocado a serviço da justiça. O sangue é o preço da conquista. Ele é fiel e não lhe abandonará jamais. Ele é verdadeiro e sua palavra não volta atrás. Os 4 cavaleiros do capítulo 6 são os 4 mitos da era moderna. A bondade do homem, que só existe se for lavado pelo sangue de Jesus. A promessa de um mundo melhor, impossível, só debaixo do domínio do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Relativismo moral, leva à desgraça, a não ser que esteja submisso aos valores da justiça, dos absolutos divinos. O individualismo é substituído pela comunhão da grande ceia de Deus, no verso 17. Amados, nossa esperança viva é Cristo, seu reino e sua igreja. Pois Ele reinará, e reinará com justiça, desde agora e para sempre. Amém. A verdadeira revolução vai acontecer quando nós nos submetermos às leis de Deus e ao Deus das leis. Vamos orar? Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, neste momento nós queremos sintonizar a nossa mente no trono da graça do Senhor. E queremos hoje à noite rejeitar os mitos humanos que nos atraem ao engano do inimigo de Deus, do materialismo, do reconhecimento. Queremos nos tornar servos e simplesmente servos do Senhor dos senhores. Hoje à noite eu quero te pedir, ó Pai, que à luz desta palavra, o teu povo consiga enxergar, através das situações mais complicadas que possam estar vivendo, a esperança que temos em Cristo Jesus. Ele venceu, Ele morreu, mas ressuscitou. Ele é a minha esperança, a nossa esperança. Ele é o nosso bem maior, nosso amor maior. Ele é nossa fonte de alegria, de prazer. O seu Espírito anda com a gente.
enquanto aguardamos a bem-aventurada volta, onde face a face o veremos o Senhor da glória. Pai, continua preservando o teu povo e a tua igreja, o núcleo remanescente. Somos uma multidão, é verdade, mas Senhor, o que importa são aqueles selados pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor continue conduzindo a sua igreja em triunfo, em meio às trevas, e dando à tua igreja a possibilidade de rejeitar os mitos humanos, as ofertas humanas. Que haja hoje à noite uma consagração de olhos, mente, boca, ouvidos, mãos, pés, para que sejamos representantes legítimos do glorioso Senhor Jesus, que nos deixou aqui com uma missão e um dia voltará para nos buscar e nos levar embora para o reino de justiça, para o reino eterno. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esta noite. Enquanto nós nos colocamos diante de Deus em oração, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de pessoalmente, publicamente, abertamente dizer: nesta noite eu quero entregar a minha vida a esse Jesus e declarar que Ele é meu Senhor e meu Salvador, meu Rei. Eu quero confiar nele para a minha felicidade, para a minha alegria, para a vida eterna. Hoje à noite eu quero tomar essa decisão. Tem alguém aqui nesse lugar? Levanta sua mão aí bem alto. Tem alguém? Para dizer: hoje é o meu dia. Deus te abençoe. 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 Glória a Jesus. Deus te abençoe. Amém, amém. Deus te abençoe lá. Hoje você pode virar uma nova página. Aleluia. O mais de Deus vale para você hoje à noite. Deus vai reescrever a sua história e dar um final feliz. Glória ao Senhor. Mais alguém hoje à noite com coragem de dizer: hoje é meu dia, hoje é meu tempo, hoje é meu momento. Sim para Jesus. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos celebrar, irmãos. Vamos celebrar a vitória sobre a morte, sobre o pecado. Glória a Deus.